Fala, Dev! No vídeo de hoje vou mostrar outra biblioteca bem interessante para a gente trabalhar no Flutter e no Dart. Então não sai daí e roda a vinheta! Show de bola! Então só um recadinho básico, aqui embaixo tem o link da nossa comunidade lá no Discord e da comunidade do meu canal lá no Telegram. Então não se esquece de se inscrever lá na comunidade, entrar lá na comunidade, tirar dúvidas que você precisar. Por enquanto ainda está com o nome de Comunidade Dart Week, mas eu vou mudar esse nome dessa comunidade provavelmente essa semana. Então já entra lá para você não perder e também para receber as notificações, receber tudo de novo que eu vou lançar e também tirar dúvidas, né? Então lá é um canal pra gente mesmo, pra gente tirar dúvida, qualquer coisa de Flutter e Dart ou mesmo de outras coisas pode postar lá. Então já tem quase 300 pessoas lá, então tá crescendo cada vez mais. Então vamos lá fortalecer a comunidade, lembrando sempre, tentar fazer o Brasil ser o primeiro na questão de desenvolvedores Flutter, desenvolvimento Flutter. Então vamos nessa, beleza? Então, só esses recadinhos e infelizmente as vendas do curso fecharam. Quem comprou, comprou. Quem não comprou, só na próxima turma agora, né? Mas já tenho mais de 50 alunos nessa turma, então foi muito legal. Então agora eu vou dar o foco nessa galera para entrar de cabeça no Dart e também já estou atualizando o curso, né? Então já estou colocando algumas outras coisas a mais aí no curso para o próximo lançamento. Lógico que quem comprou agora vai receber tudo isso já, né? No próximo lançamento você vai ver todas as novidades. Então fique de olho que tem bastante coisa legal. E vamos lá, para o vídeo de hoje. Eu vou mostrar para vocês uma biblioteca bem interessante, tá? Que dá vamos dizer assim, uma turbinada no Dart, vamos dizer assim, tá? E essa biblioteca, deixa eu abrir aqui minha tela para vocês, ela se chama Supercharged, tá? É uma biblioteca muito legal. Ela trabalha basicamente com extensions, né, do Dart, e ela traz algumas coisas muito interessantes para você. Tá? Então é isso que eu quero trazer. Vou mostrar para vocês algumas utilidades dela, mas ela tem muitas outras coisas aqui que você pode utilizar. Tá? Então é bem interessante, principalmente o que eu achei mais interessante é a forma que ela dá uma turbinada nas collections. Né? Então você consegue agrupar, fazer contadores com where, olha só que interessante. Facilita bastante a gente no nosso dia a dia. Tá? Então é uma biblioteca interessante. Ele faz inclusive paginação, sabe? Então tem várias coisas aqui que você pode adicionar nela que vai te ajudar no seu desenvolvimento. Então eu vou mostrar algumas delas aqui, mas depois dá uma pesquisada, eu vou deixar o link dela também aqui na descrição, tá bom? Então vamos lá, vamos criar o nosso projeto. Eu já criei? Não criei o nosso projeto, vamos criar o nosso projeto. Vai ser Flutter Supercharged, tá? Para a gente criar ele aqui. Deixa eu sair daqui do Supercharger Package e vou colocar ele na raiz aqui. Então, deixa ele criar aqui. O emulador já está startado aqui, deixa ele terminar a criação. Legal, projeto criado aqui, compilado bonitinho. Vamos adicionar essa dependência. Lembrando sempre que eu uso o PubSpec Assist, que é um plugin do VS Code para ajudar a gente com essa questão das dependências. Então, se você quiser instalar, também é um plugin bem interessante. Supercharged. Então, já adicionou a versão 1.10. Se você for olhar aqui, a versão que ele adicionou é a 1.10, ok? E já compilou o nosso projeto. Então, vamos primeiro a primeira coisa que eu vou fazer aqui é fazer uma limpa nesse projeto, né? O projeto criado pelo Flutter, ele é bem chato, coloca um monte de comentário aqui desnecessário, tá? Então, vamos refazer ele aqui todo. Então, vou até deletar todo esse restante aqui e vou fazer um STL aqui. My homepage, só para ficar no mesmo cara aqui, para a gente criar o nosso projeto. E vou startar ele aqui dentro do nosso emulador, tá? Enquanto ele starta aqui, a gente já vai configurando algumas coisas. Primeira coisa que eu vou colocar aqui, vou colocar um scaffold, né? Então, scaffold, porque nossa página precisa ter um alicerce, vamos dizer assim. E eu chamo de alicerce, para mim é o scaffold. Container. Opa, virou. Vamos deixar ele startar aqui.
Legal, iniciou nossa aplicação aqui, estamos só com ela branca aqui, sem nada para dentro dela. Primeiro cara que eu vou colocar aqui, vou colocar um column aqui só para a gente trabalhar com o nosso supercharger, vamos dizer assim. Primeira coisa que a gente vai fazer aqui, o único detalhe que infelizmente eu não gosto com a questão das extensions, por causa não que eu não goste, mas atrapalha um pouco a gente no nosso dia a dia, é que é a questão do autocomplete. O VS Code, tanto quanto o Android Studio, muitas vezes ele não consegue identificar as extensions que eu quero fazer, né? E aí ele não faz o import automaticamente, e isso é muito ruim. Eu vou mostrar isso aqui para vocês, por exemplo. Ó, eu quero criar um container aqui. Esse container eu vou colocar aqui um weight de 200 e um width também de 200. Também de 200. Vamos salvar ele aqui. E agora eu quero colocar um color aqui. Colors.red, por exemplo, tá? Então, beleza, nós já temos o nosso colorzinho ali, nosso quadrado ali, vamos dizer assim, vermelho. Porém, eu quero utilizar uma das funcionalidades do Supercharger, que é o quê? Eu posso transformar qualquer texto em uma cor. Qualquer texto assim, né? Por exemplo, se eu precisasse pegar um texto, uma cor em hexadecimal, HTML, por exemplo, que o design me mandou, eu teria que converter ele em um color. Por exemplo, vamos lá, vamos dar um exemplo clássico aqui. Ó. Peguei aqui o Supercharger, quero pegar esse azul aqui do PubDev. Então aqui, ó, vou pegar o azul, ele me deu uma cor hexadecimal. Então se eu vim aqui e tentar jogar esse color aqui dentro, não vai funcionar. Para funcionar eu tenho que vir aqui, colocar o 0xFF e aí pronto, vai ficar na cor que eu quero. Né? Bonitão, só que fica uma cor esquisita aqui no meio do código, né? Então, é ruim de fazer isso. Se eu quiser transformar isso aqui, eu vou ter que transformar dessa forma. E o Supercharge vem para justamente ajudar a gente com isso. Como que ele ajuda? Por exemplo, eu posso colocar um texto aqui, tá? E eu preciso usar uma opção que se chama toColor. E ele vai transformar para mim. Mas veja aqui que ele vai dar erro. Aqui ele não vai me dar a opção de import, né? Vai falar como se tivesse um erro aqui. Na verdade não é que está um erro, é que eu não importei as minhas extensions ainda, tá? Então eu preciso fazer esse import na mão. Esse é o único probleminha com extensions que eu vejo, né? Ele te dá um poder de você poder adicionar funções, por exemplo, na string eu tenho um método chamado toColor que vai fazer alguma coisa para mim. Porém, eu não consigo importar ele não importa para mim diretamente. Então eu perco um pouquinho de produtividade nesse ponto. Eu tenho que jogar esse import em todas as minhas classes se eu quiser utilizar ele. E automaticamente ele já usou aqui a conversão. E veja que vai funcionar normalmente, tá? Vamos colocar uma outra cor. Vamos pegar um outro hexadecimal aqui, ó. Vamos pegar o azul clarinho do Flutter aqui, ó. Esse azul, cadê? Será que eu vou conseguir pegar? Porque quando ele fala aqui, ó, esse azul mais claro aqui, ó, aqui, clarinho. Peguei a cor aqui, vou lá na minha classe e colo com o sustenido e tudo, tá? Com o joguinho da velha ali. E veja que eu salvando automaticamente ele já pegou ali e já adicionou. Então dessa forma ele traz essa vantagem para mim. Inclusive eu posso utilizar até a cor mesmo, red, por exemplo, red.color.blue. Tá? E aí eu posso colocar assim. Isso aqui não faz muito sentido para mim, porque o colors.blue, né? Colors.blue já vai ficar muito melhor para mim para utilizar, entendeu? Só que ele dá um outro blue, você vê que eles não são 100%, vamos dizer assim, coerentes na cor que eu coloco como blue. Então o ideal mesmo é você colocar a cor hexadecimal, caso você queira, ok? Que aí ele vai te dar a cor certinha, por exemplo, aquele azul escuro lá. Então esse é o primeiro ponto que eu vejo de interessante quando você precisa ter alguma facilidade nessa questão aqui de ter as cores. Eu colocaria essa cor numa constante, né? Ou mesmo colocaria isso aqui no meu tema. Então ele já faria isso aqui para mim. Legal, é uma das coisas que ele traz aí, mas nem é a tão mais interessante que a gente tem dentro dele. O próximo passo que a gente vai fazer, eu vou criar aqui um list view. Existe uma coisa que é muito chato da gente fazer às vezes, que é o quê? Às vezes eu preciso criar um array de um certo número até um outro certo número, tá? Criar um range, seja ele como for. E muitas vezes eu tenho que criar 1, 2, 3, principalmente quando a gente está testando alguma coisa, ou mesmo quando a gente está fazendo algum teste unitário e tudo mais. E às vezes eu preciso criar um range de números, por exemplo, de 0 a 10. E eu tenho que criar esse range na mão, tá? Eu não pensei numa outra utilidade, mas seria mais ou menos sobre isso. Tá? Vou até transformar esse cara aqui num stateful component já, porque depois a gente vai precisar dele, porque eu não vou gerar nenhuma gerência
de estado aqui. Então aqui eu vou criar um item final, items, que ele vai ser para mim um range de 0 até range to 10. Ponto, to list. Então esse cara aqui, ele vai gerar para mim um array de 0 a 10. Aqui ele gera um interable, né? A gente sabe que o Dart, basicamente, ele vai gerar sempre um interable. E aí a gente tem que converter esse interable para um toList. Veja que ele vai criar para a gente um interable. E aí a gente converte ele para toList. Então, dessa forma, é uma forma que a gente pode criar esse cara. E aí eu vou colocar ele aqui só para brincar com a gente, né? No nosso list view, nossa tela, né? List view builder. E dentro dela, eu vou adicionar esse cara aqui. Então, item count, vou colocar aqui. E aí, aqui eu vou ter um item count, que vai ser items.length, que é o tamanho dele. E no nosso list view, eu vou retornar um list type com title. Aqui não estou pensando em layout, tá, gente? Eu estou só mostrando a funcionalidade em si. Items.index.toString. Porque ele retorna, eu criei um array de inteiros, né? Então ele me retorna dessa forma aqui. Ótimo, se eu salvar isso aqui, deixa eu até tirar essa coisa aqui. Se eu salvar isso aqui, dar um restart, ele vai me dar um error. Ele não vai printar nada aqui para mim. Por quê? Porque o nosso list view está dentro de um column. Então para isso aqui funcionar direito, eu preciso colocar um shimp wrap para true. Então ele vai ter aqui o list view. Porém, ele deu um stack overflow aqui, né? Um bottom overflow. Ele deu um overflow na minha tela, tá? Por causa do tamanho do meu list view. Como eu coloquei o shrimp, ele estourou o tamanho da tela aqui porque eu tenho esse outro cara aqui em cima. Então, para a gente resolver isso aqui, eu vou fazer um wrap whip com single child scroll view. Faltou o C aqui. Scroll view. E pronto, temos o nosso cara aqui bonitão. Porém, como eu tenho um single child scroll view aqui, eu vou remover o scroll do meu list view, senão fica estranho eu ter dois scrolls, sabe? Você vê aqui, ó, o meu scroll, o meu 10 não aparece aqui de jeito nenhum, porque eu tenho que arrastar, na verdade, o meu single child. Então, para isso, eu vou remover o list view, o scroll do list view, com o parâmetro physics. Never scroll view physics. Então eu vou tirar o physics do scroll view e agora ele vai mexer só a minha tela, que é o mais interessante, né? Não atrapalhar a vida do usuário. Ótimo, então você já viu duas estruturas aqui que a gente pode utilizar. Então o itens, de você gerar um array, vamos dizer assim, de um valor até outro valor, né? E também a questão do toColor. São dois métodos que o Supercharger te dá para facilitar a sua vida. Legal. O próximo passo que a gente vai colocar aqui é um cara que eu achei muito interessante, que inclusive quem participou do Dart Week, que aconteceu semana retrasada, né? Quem participou do Dart Week viu lá que a gente tem, por exemplo, um menu de uma pizzaria, certo? Que a gente fez um aplicativo de pizzaria lá no Dart Week. E aí esse cara, a gente teve que fazer, o back-end retornou pra gente mastigado, vamos dizer assim, os agrupadores, né? O grupo e os itens daquele grupo. Então, pizzas salgadas, tal, pizzas doces, tal. E aí, porém, eu posso estar trabalhando com uma API onde o cara não me vamos dizer assim, mastigou esse cara para mim. Vamos dizer assim, ele simplesmente me deu um objeto completo, sem estar agrupado, vamos dizer assim. E aí eu teria que agrupar isso na mão. Então, é isso que eu vou mostrar para vocês, que o Supercharger facilita e ajuda a gente também com isso, tá? Então, primeira coisa que eu vou fazer aqui, eu vou criar uma nova classe aqui que vai se chamar menu model.dart. Aqui eu vou dar um FU class, que é da minha extensãozinha lá. Se você não tem ela, entra lá e baixa, que eu tenho certeza que você vai gostar. Ela vai ter um int id, uma string categoria e uma string de nome, que seria o nome da pizza, a categoria que a pizza participa e o ID dela. Tá? Muito simples. Vamos gerar um construtor aqui para nossa classe e ótimo, estamos com ela aqui. O que eu vou fazer agora? Eu vou criar um menu data, tipo um menu que como se tivesse vindo do meu back-end, vamos dizer assim, vamos supor que como se tivesse vindo de lá do meu back-end, ok? Considera que foi isso. Eu bati lá no meu back-end e me retornou um array desse modelo. Então vai lá, menu model com o ID 1
Deixa eu só importar ele aqui. Deixa eu esticar tudo aqui. Tá com uma letra de tamanho legal. Nossa, acabei nem mudando a letra para vocês. Mas eu acho que tá num tamanho legal, né? Deixa eu dar um zoom mais aí, que eu acho que dá. Beleza, ainda dá para vocês enxergarem. Não sei se eu enxergo agora, mas dá para vocês enxergarem. Menu ID 1, tá? Vou colocar aqui categoria igual a... Opa! Categoria, 2 pontos. Vai ser pizzas salgadas, tá? E o nome dessa pizza, o nome vai ser mozzarella, ok? E aí eu vou criar a calabresa, vou criar a 4 queijos e vou criar a, sei lá, napolitana, tá? Então aqui ignora o ID, mas eu vou ajeitar os IDs aqui só para não ficar um exemplo ruim, né? A gente tem que sempre fazer o exemplo mais didático possível. E agora nós vamos criar os 5 aqui, que vai ser pizzas doces. Aí eu vou colocar aqui brigadeiro, por exemplo. Brigadeiro. Vou criar um outro aqui que vai ser banana. Pizza de banana, tá? Então nós temos aqui a nossa, vamos dizer assim, o nosso serviço nos retornou esse cara aqui. Legal. Agora eu quero retornar, porém eu quero apresentar na minha tela de uma forma onde eu apresento agrupado, falando assim, pizzas salgadas são essas, pizzas doces são essas, tá? Então é aí que a gente usa o nosso supercharge para ajudar a gente com isso, tá? E a gente vai fazer isso aqui no initial state. Vamos supor que a gente chamou o nosso back-end e aí aqui no initial state a gente recebeu esse dado e agora eu preciso trabalhar com ele, certo? Então aqui eu vou criar uma outra variável que vai ser o meu menu de verdade, né? Que ele vai ser um mapa, vai ser um map de string, vírgula, uma lista de strings. Tá? Eu vou colocar dessa forma para você já vai entender o porquê disso. Então, string seria a minha chave, que seria o meu agrupador. Então, pizzas salgadas é o meu agrupador. E o nome é a lista de string, que ele vai aqui vai ser agrupado. Então, esses todos vão estar num grupo, esses todos vão estar em outro grupo, tá bom? Então, vamos fazer esse cara aqui. Então, o menu vai ser igual a menu data, ponto, group by. Veja que agora nós temos um método chamado group by. Então, isso aqui vai ser o meu menu. E aí, aqui eu vou, nesse agrupador, eu vou falar quem é o campo ou quem é o valor que ele precisa agrupar, que ele vai olhar para considerar que se é igual, para dar um match, vamos dizer assim, tá? E eu vou colocar aqui n.m, né, que é de menu, m de menu, m.categoria. Pronto, então dessa forma ele já entende que ele vai agrupar por categoria. Porém, se ele agrupando por categoria, ele vai me retornar um menu model e não uma lista de strings. Eu quero somente o nome da pizza, eu não quero mais nada. Então eu posso colocar aqui um outro método que se chama value transformer. Então, o segundo método aqui, que é o nosso value transformer, ele vai me retornar quem é o cara. Eu posso retornar, fazer uma transformação aqui desse menu model para qualquer outra coisa, tá? E como que a gente faz isso? Só ponto m.nome. Pronto. Isso aqui já vai resolver o nosso caso. O único detalhe é o quê? Que o group by vai nos retornar aqui. Cadê aqui? Ele está reclamando, casado pro final. Ah, esse cara aqui não pode ser final, né? Porque não faz sentido eu estou reatribuindo. Então esse cara aqui já me retornou um mapa de chave e valor, onde a chave é o que eu passei aqui, que vai ser a minha string, e aqui vai ser uma lista de string também. Eu poderia tipar ele aqui, inclusive, tá? Se eu quisesse, eu poderia falar que ele vai retornar uma string e uma string. O segundo cara também é uma string, que seria, vamos dizer assim, quem é a lista, né? A lista vai ser string. O agrupador sempre vai fazer isso, ele vai te retornar a chave, um valor, e uma lista de alguma outra coisa, que seria os dados que ele conseguiu agrupar. E aqui, inclusive, eu consigo colocar um condicional, tá? Então, se isso aqui fosse salgadas, certo? Uma coisa desse tipo, eu poderia retornar um agrupador como pizza X, tá? A gente consegue fazer isso. Inclusive, eu vou até mostrar no exemplo que ele dá lá na documentação que você já vai ver esse tipo de aplicação, ok? Então, pronto. Feito isso aqui, nós já temos um menu aqui disponível para a gente. O que a gente vai fazer agora? Nós vamos criar um outro list view. Então, listview.builder. Vamos implementar ele aqui.
Então vamos ter todos esses caras aqui. Só vou copiar aqui para ficar um pouquinho mais rápido. Então vai ser physics, never scroll view, shrink wrapper true. E aí aqui, o item counting vai ter o quê? O meu menu.keys. Então eu vou ter a quantidade de chaves que eu tenho. Por quê? Porque eu quero mostrar vou mostrar dois agrupadores, pizzas salgadas e pizzas doces. Ok? Então por isso que eu coloco o length aqui. Aqui no item builder nós vamos retornar um outro cara. Tá? Aqui nós não vamos retornar, vamos dizer assim, o list tie. Existe um cara especial para a gente fazer esse tipo de agrupador. E o nome dele é... Cadê aqui? Opa, saí aqui. É expansion tile. Ah, você vai ver que esse cara é bem interessante e ele faz tudo que a gente precisa. Então o title dele vai ser um text aonde eu vou colocar aqui a minha key, certo? E qual que é a minha key? É simples, eu vou pegar aqui, falar aqui menu e keys, o índice dela. O menu keys, ele me retorna basicamente como posso dizer? Ele me retorna uma lista, um iterable, tá? Então, os keys são um iterable das chaves que eu tenho disponível dentro do meu map, ok? Então, para pegar esse cara, eu não posso pegar pelo índice, desculpa, tá, gente? É um ponto element at. Então, eu quero pegar o elemento da índice, então, do meu índice. Então, vai ser a minha key aqui. Vou deixar ele como final, porque eu não vou fazer nenhuma alteração nessa variável. Lembra aí da imutabilidade, é sempre muito importante para a gente no desenvolvimento. Legal, aqui fiz o title, já fiz o meu text aqui. Vamos restartar isso aqui, vamos ver se isso aqui vai estar funcionando já. E veja que ele já criou os agrupadores, pizzas salgadas e pizzas doces. Então aqui ele vai criar uma chavinha aqui com o expansion, vamos dizer assim. E agora para complementar o nosso item, né, nosso expansions, basta eu colocar aqui os meus childrens, que é um array. Então ele espera que tenha um array porque é o agrupador, ele vai expandir uma lista de alguma coisa. Então esse cara aqui vai retornar para a gente o nosso menu, tá? Então menu. Vou pegar a chave que eu estou, certo? Dentro do meu menu e vou fazer um map dela. E dentro desse map eu vou retornar um list tie, que seria os nomes das minhas pizzas, tá? Então, title. E dentro do title eu vou ter o meu text aqui. Deixa eu ver aqui o que ele está reclamando. Ponto to list. Lembrando sempre, quem conhece de Dart sabe, o map retorna um iterable, o children precisa que seja um list. Então, por isso a gente precisa converter para alguma coisa, que é o que a gente acabou de fazer aqui. Eu vou pegar a minha lista de strings, que está declarada aqui em cima, ó, que é uma lista de strings. Vou pegar ela do meu menu, vou varrer ela e vou transformar em um list tie com um title. Tá? Então, vamos restartar isso aqui, fazer um hot restart aqui. E veja que... Pronto, nós já temos as nossas pizzas aqui. Então, temos as pizzas doces e as pizzas salgadas, tá? Aí você vai falar, tá bom, mas isso aqui é fácil, porque ele tá na ordem certinha. Vamos mudar isso aqui, vamos ver se vai continuar funcionando. Ó. Vou colocar a pizza doce no meio da salgada. Nosso back-end era uma bela porcaria. Ele juntou tudo, nem para ordenar por categoria, ele ordenou pra gente, tá? Mas veja que tudo continua funcionando igual. Por quê? Porque ele tá considerando o nome da categoria. Se isso aqui fosse pizza doce 2, e esse aqui pizza doce 3, por exemplo, veja que já ia ficar diferente, ele ia ter 3 categorias. Por quê? Porque ele não achou ninguém para agrupar. Então, pizza doce 2 e pizza doce 3 teriam uma única, vamos dizer assim, um único item. Tá? Então, ele está buscando aqui pelo valor que eu retornei para ele aqui, ó, a categoria. Então, se a categoria for a mesma, ele vai agrupar, ok? Legal, esse é o segundo passo, então ele turbinou, vamos dizer assim, o nosso list, né? Ele deu um group by, ele colocou outras coisas, tá? Inclusive ele tem aqui, ó, sorted by num, by string ou somente o sort. Então ele já adicionou algumas funcionalidades que a gente não tinha, tá? Ó, pra você ver aqui, tem várias, por exemplo, aqui eu posso fazer um contador de quantas pizzas, por exemplo, tem de uma única categoria. Então eu posso fazer um condicional para ele contar. Ah,
eu quero saber quantos pacientes eu tenho na minha lista que tem mais de 18 anos, certo? Como que eu faria isso? Eu teria que fazer um looping na coisa e sair contando e tudo mais. Com o Supercharger, ele te dá um método count onde tem um condicional, ele recebe um método de callback aqui, onde você condiciona alguma coisa. Então eu faria aqui age maior que 18, isso aí já ia me retornar um count para mim. Então a média, a soma, o mínimo, o máximo, então esse tipo de coisa tudo ele traz aqui pra gente, tá? Inclusive ele traz element at or null, então ele tentar buscar um elemento ou ele me retorna null, ou element at or else, então ele tenta buscar um elemento, caso não retorne, ele retorna zero, não retorna nulo. Então você consegue transformar esse cara, tá? Então aqui, ó, veja aqui como exemplo que eu falei para vocês, ó, é uma lista de pessoas, tá? Então aqui você tem as idades de cada uma das pessoas. Deixa eu ver se dá para dar um zoom aqui para vocês enxergarem um pouquinho melhor, né? Oh shit. Aqui. Então legal aqui, ó. Cadê? Aqui, ó. Então aqui você tem os persons e dentro do person cada um tem a sua idade, tá? Então aqui ele fez um... cadê? Não era nesse cara aqui. Deixa eu achar porque agora até eu me perdi. Aqui, ó. Então aqui ele fez um agrupador. Eu quero agrupar. Se a idade for menor de 40, então ele é um young, ele é novo, certo? Se não, ele é velho, old, né? Senão ele é idoso. Então ele fez isso aqui. Na hora que ele fez isso aqui nessa lista, ele vai retornar assim, ó, Young, John e Carl, certo? E old, o Peter e a Sarah. Então eu consigo criar condicionais também. Eu posso fazer um método, eu posso fazer o que eu quiser ali para considerar o agrupador. Nesse caso aqui, eu criei dois grupos de pessoas novas e pessoas mais idosas e assim por diante, tá? Então isso aqui é uma forma de a gente fazer. Outra questão é a questão da paginação. Então eu tenho uma lista aqui e eu quero que ele pagine de 3 em 3. Esse primeiro chunked, ele vai paginar de 3. Caso ele não consiga pegar 3, ele coloca 2. Ele já tem essa inteligência. E eu tenho um chunked aonde eu posso, se ele não encontrar, ele pode adicionar algum valor específico. Por exemplo, eu quero que minha lista sempre tenha 2 itens. Eu uso o chunked 2 e eu fio, caso ele não tenha 2 para colocar, ele complementa com o vazio. Então, ó, veja aqui, ó, esse ABC chunked 2 criou um array de array, né, um array bidimensional de A e B, e o próximo array, que é só ele colocou o C, que era o único item que ele tinha, e completou com vazio. Tá? Isso é muito legal. E aí agora a gente vai mostrar o último item que eu vou mostrar para vocês, é a questão dos delays. Isso aqui para mim ficou muito legal. Muitas vezes a gente precisa fazer alguns delays em alguma coisa, né? Então eu vou criar até um botão aqui em cima, ó. Flat button, que vai ser, vírgula, e esse flat button aqui vai ser um on pressed. Ele vai pressionar alguma coisa e o child dele vai ser um text botão X, tá? Então, se a gente olhar lá no nosso emulador agora, aqui em cima, nós temos um botão aqui que, por enquanto, não faz nada, ok? Quando eu clicar nesse botão, eu quero que apareça um loader, ok? Então, para fazer isso, eu vou fazer um show dialog. Não estou usando 100% Flutter aqui, tá? Isso é uma coisa interessante, você vê que às vezes a gente não precisa de nenhum pacote para fazer nada, mas os pacotes facilitam a nossa vida, né? Então a gente tem que usar quando necessário. Então o nosso item builder, né, dentro do show dialog, ele vai retornar um center com child circular progress indicator. Então, desse jeito aqui, ele já retornou para mim um loaderzinho. Ele vai fazer um loader aparecer aqui. Porém, ele vai aparecer e vai ficar eternamente quando eu clicar. Eu vou restartar aqui só para não evitar qualquer tipo de problema. Na hora que eu clicar nele aqui, ó, ele vai ficar o loader aqui e vai ficar aí para sempre. E eu quero que esse loader apareça somente 3 segundos e depois ele desapareça, tá? E como que a gente faria isso? Muito simples. Eu coloco aqui um future.delay, né? Delayed. Coloco um duration aqui, duration, implementa aqui como second 3 segundos. Depois que ele fizer os 3 segundos, eu vou fazer um navigator.pop, passando o context, ok? Então, dessa forma aqui, a gente já implementou. Então, vou restartar aqui, ele vai abrir o loader para mim, depois de 3 segundos, 1, 2, 3, e sumiu o nosso loader. Legal, né? Mas olha que código gigantesco aqui, né? Olha que código esquisito que a gente tem. E o Supercharger traz também essa funcionalidade pra gente. Eu posso fazer, para fazer esse mesmo item aqui, eu faço um 3.seconds.delay.then, que aí é a implementação que eu quero que ele tenha,
tá? E aí eu faço um navigator.popContext. Vamos salvar isso aqui. Deixa eu só colocar um atributo aqui que ele espera receber. Navigator.pop. Então, veja aqui, ó, como ficou muito mais declarativo e muito mais simples da gente implementar. Ó. 3 seconds.delay. E aí eu faço o then e faço o navigation.pop. Então vamos ver se isso aqui está funcionando. Continua funcionando. Pensou 3 segundos e ótimo, funcionou. E para não ficar esse código aqui dessa forma, inclusive, eu poderia fazer só isso aqui. Ó. Colocaria um await aqui, né, que esperaria, porque isso aqui ele vai me retornar basicamente um futuro, um feature. E depois eu faço um navigation.pop. Ah, então isso aqui, ó, vamos só ver que está restartando mesmo. Deixa eu só vir para baixo, deixa ele restartar aqui, restartou, cliquei. Ele vai esperar por 3 segundos, depois ele vai fechar o meu Circular Progress Indicator. Então veja que ele criou para mim toda aquela estrutura, tá? Então, ó, featureDelay.diz, então ele implementou isso aqui para mim. E isso aqui tem mais um monte de outras funcionalidades, tá? Então eu posso colocar aqui, ó, 2 days from now mais 20 minutos. Então eu posso pegar minha hora atual, 2 dias para trás até hoje, mais 20 minutos, 15 minutos para trás. 15 é meia hora, né? 0.5 hours, fazer soma. Então veja que é muito interessante. Ele traz uma facilidade para a gente nesse sentido. Então ele traz algumas, como eu falei, ele turbina assim para a gente o Dart. Tá? Algumas coisas do Dart. Isso aqui é bem interessante. Eu posso calcular, se for um número de inteiros, ele soma todos eles. Né? Eu posso transformar, para fazer a transformação de um int, de uma string para um int, fazer um parse, né? Então eu faço aqui, ó, uma string, coloco o toInt, ele faz o parse para mim. Se eu fosse fazer por conta própria, né, eu teria que fazer aquele try parse. Então isso aqui, ó, ficaria assim, né? Vamos supor, eu quero fazer aqui, eu sei que é um 3, eu quero converter isso aqui para um int. Então int.tryParse e passaria 3 aqui, sendo que eu posso muito bem fazer isso aqui, 3.toInt, e ele vai fazer exatamente a mesma coisa que ali de cima. Deixa eu ver se ele faz o tryParse. Não, esse aqui ele faz o parse. Deixa eu ver se ele tem o tryParse aqui. Não, o tryParse ele não tem. Esse aqui seria a mesma coisa que isso aqui, né? Então, ele não tem o tryParse, mas seria a mesma coisa que eu gerar toda essa estrutura, sendo que o com extensions ele me facilita a nossa vida, tá bom? Então, galera, por hoje era isso, espero que vocês tenham gostado, é uma biblioteca bem interessante que talvez vai te ajudar bastante no seu dia a dia, vai dar uma turbinada em algumas coisas repetitivas chatas que às vezes a gente tem que fazer e de muito código. Então, Extensions está aí para a gente utilizar, não é uma coisa ruim de utilizar, desde que você saiba aonde você está pisando, tá? Você saiba que isso aqui, toInt, não é de string, é um método que foi adicionado por causa do supercharge, tá? Não ache, o grande problema de extensions é quando você não consegue identificar quando um método é realmente da classe ou ele é de alguma extensions. Isso é a parte ruim, tá? Então assim, quando você colocar um pacote que trabalha com extensions, saiba exatamente o que é realmente da linguagem e o que não é da linguagem. E ajude quem é júnior, quem é pleno, e explique para ele que esse toInt não é da linguagem, ele é uma extensão que alguém construiu, seja você mesmo, ou seja, um pacote externo que você está adicionando. Ensine ele como ele verifica isso, como que ele sabe, porque às vezes ele vai trabalhar num outro projeto, ele vai falar, caramba, tinha o toInt e não está tendo mais, o Dart mudou, o que aconteceu? Na verdade não foi o Dart que mudou, simplesmente você não adicionou a biblioteca que precisava ser adicionada. Então instrua quem está começando para não se embananar com essa questão do extensions. E a gente que é mais sênior já tem um conhecimento maior sobre a linguagem, já acaba não se atrapalhando tanto, né, com isso. Mas muitas vezes a gente também quebra a cabeça com isso. Então saiba quando olhar, saiba como olhar. Tá vendo? Ó, toInt, esse cara aqui tá vindo de lá de string, mas não é string de string, ó, string de extensions do SC, do supercharge. Então veja essas estruturas, tá? Ensine o seu júnior, o seu pleno, como olhar esse tipo de coisa.
Tá bom? Então, galera, por hoje era isso. Espero que vocês tenham gostado. Se gostou, deixa o like, deixa o comentário. Se não gostou também, dá o dislike, mas deixa o comentário. Não se acanhe em deixar o comentário, mesmo que você não tenha gostado. É muito importante pra mim também. Me mande um direct, se não quiser deixar um comentário, qualquer coisa do tipo, do que você não gostou do vídeo. Porque isso me ajuda também a melhorar e trazer um vídeo, quem sabe, mais interessante pra você. Tá bom? Então, é isso, galera. Valeu e até a próxima.